Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao curso básico de SQL com PostgreSQL, né, dando início ao módulo 2. Para quem ainda não viu o módulo 1, então dá uma conferida lá no canal para poder se atualizar e ver o que a gente fez nesse módulo 1, né, qual o banco de dados que a gente trabalhou, porque esse módulo 2 ele é um segmento, né, ele dá sequência ao que foi trabalhado no módulo 1. Então, a gente vai continuar utilizando, né, o banco de dados que a gente criou no módulo 1, que tem 3 tabelas, basicamente. Cliente, aluguel e carro. Né? Então, temos diversos atributos aqui para cliente, carro e aluguel. Temos duas chaves estrangeiras aqui em aluguel, que é CPF cliente, que está vindo da tabela cliente, né? A chave primária lá é CPF. E o Renavan, que está vindo da tabela carro, onde a chave primária aqui também é o Renavan, né? Então está vindo como chave estrangeira aqui. E temos aqui o código aluguel como chave estrangeira. Temos diversos tipos de dados, né? Então temos tipos de dados, números inteiros, textos, datas, booleano, ponto flutuante e assim por diante. O banco de dados que a gente vai trabalhar, então, ele está ainda não criado aqui no PGAdmin, né? No módulo 1 a gente criou. Nesse aqui eu não criei ainda. Vou utilizar um backup que vai estar disponível também. Junto dos códigos desse curso vai estar o backup no GitHub. Então, se vocês quiserem realizar os procedimentos novamente de criação do banco de dados, de inserção, vai estar lá os scripts se vocês quiserem novamente criar o banco de dados, ou se vocês já têm o banco de dados que foi criado no módulo 1, é só seguir nele. Nesse caso aqui, caso vocês não tenham e queiram importar ele, né, então eu vou fazer esse procedimento aqui também. Então, vou vir aqui criar um novo database chamado aluguéis carros. É aluguéis carro ou aluguéis carros? Deixa eu ver como é que a gente tinha posto lá. Aluguéis carros, né? Então, vamos colocar aqui no definition, não vamos usar nenhum template, vamos colocar o PG default como table space, português Brasil, português Brasil. Tudo isso a gente fez no curso, no módulo 1, né, desse curso. Vou dar um save aqui, então, criei um banco de dados chamado aluguéis carros. Vou dar um save, ele vai criar o banco de dados para mim. E aí eu vou dar um restore para pegar as tabelas e os dados que estão inseridos naquele banco de dados que a gente criou no módulo 1, né? Então, para poder utilizar os dados que já tinham sido inseridos lá e as tabelas também. Então, eu vou vir aqui em aluguéis carros, vou clicar em restore, vou escolher onde está o arquivo de backup, né? O arquivo SQL que eu salvei, né, o database anterior, né, do curso anterior. Então, vou vir aqui procurar, vou colocar aqui, eu salvei ele no formato SQL, se vocês por acaso tenham salvo no formato backup ou SQL, né, tem que dar um cuidado nisso. Vou vir aqui no disco D, que ele estava lá, vou voltar e fazer a importação dele. Então, vou entrar aqui em módulo 2, códigos, vai estar lá todos esses códigos aqui, junto com o backup que é aqui, ó, banco aluguéis carros, tá? Ele está aqui, então é esse aqui que vocês podem usar para fazer o backup. Então, banco aluguéis carros.sql. Vou dar um select e vou clicar em restore. Então, ele criou, startou e deu sucesso aqui, como vocês podem ver na parte inferior da direita. Se eu vim aqui e dar um refresh nele, eu posso ir lá em esquemas, posso vir em tables e vou ver que agora eu tenho as 3 tabelas criadas. Se eu clicar com direito em alguma e vir em All Rows, vocês vão ver que ele vai ter registros, ó, que é exatamente aquilo que estava, né, no banco de dados do módulo 1. Então, tudo que a gente tinha inserido de dados e as tabelas estão aqui prontas, né? Então, caso você queira fazer a importação, pode ser feita, se quiser criar do zero novamente, ou se quiser utilizar o banco de dados que já estava criado, sem problemas. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o Select, é uma aula no qual a gente vai falar do Select de forma bem simples, depois a gente vai vendo as diversas variações que ele possui. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui na tabela cliente e vir aqui em Query Tool
E aí eu posso escrever o seguinte, select asterisco from cliente. Ele vai me trazer todos os registros com todos os atributos da tabela cliente. Então, asterisco é a mesma coisa que a gente escrever todos esses atributos e mandar executar. Então, vejam só, ele trouxe todos os atributos e todos os registros, tá? Então, o asterisco é a mesma coisa que a gente vinha aqui fazer isso aqui, ó. Clicar com direito em cliente, scripts, select script. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai listar todos os registros, ó, posso até dar um enter aqui para mostrar todos, ó, todos os registros, tá? Da tabela cliente, ó, todos os atributos, desculpa, todos os atributos da tabela cliente, e se eu executar, aí sim vai listar todos os registros da tabela cliente. Deixa eu ver só o que ele incomodou ali, nada demais. Todos os registros da tabela e todos os atributos, né, estão aqui. Então é a mesma coisa que a gente vinha aqui na binha aqui em cima, ó, asterisco, executar de novo, ó, é a mesma coisa, tá? Então não muda nada. Então essas duas formas de escrita remetem, né, à mesma situação, mesmo resultado. Beleza. Agora, se eu quiser, por exemplo, trazer somente o nome, o CPF, o RG, o e-mail e a data de nascimento, eu vou removendo os outros atributos da minha tabela cliente. Então, por exemplo, quero trazer o CPF, o nome, o RG, o e-mail, não quero o telefone, rua, bairro, número, estado, CEP, tirei tudo, coloquei aqui data de nascimento from public cliente. Lembrando que o public ele só está aqui por causa do esquema, né? Public. Se eu deixar só cliente, não tem problema também, ó. Então, tá tranquilo, só tem que cuidar, porque caso vocês tenham, né, outros esquemas, tem que ter um cuidado nisso. Então, se quiserem garantir, sempre podem usar o public aqui, cliente, para ele saber, né, que é do esquema public e da tabela cliente nesse esquema. Então, eu executei aqui, trouxe o CPF, o RG, o nome, o e-mail e data de nascimento, tudo certinho. Lembrando que ele traz aqui, né, apresenta os dados na ordem que a gente coloca aqui. Então, se eu colocar aqui primeiro o nome, ó, se eu vir aqui colocar o nome depois o CPF, ele vai trazer aqui, ó, o nome depois o CPF, ó. Então ele traz na sequência que a gente apresenta. Outro ponto importante é que vocês não podem deixar uma vírgula aqui no final, porque ele considera que eu vou listar um novo atributo e não vou falar do from. Então ele espera que eu liste um novo atributo aqui e não venha apresentar o from. Então quer ver, se eu executar isso aqui, ele vai dar erro, ó. Ele diz que tem um erro de sintaxe. Se eu tirar aqui a vírgula, ele considera que terminou o select e veio por from, tá? Então, tem que ter um cuidado nisso, às vezes ocorre esses pequenos erros, então, para evitar esses problemas. Bom, uma segunda cláusula é que a gente tem também o where, né, que é uma condicional, uma condição, um filtro que eu coloco para dizer, né, que eu vou trazer dados de acordo com aquela condição. Então, outro primeiro ponto importante é sempre tirar esse ponto e vírgula aqui, ó. Porque, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, where nome igual a Felipe. Deixa eu botar minúsculo ali, ficou maiúsculo. Opa. Where nome igual a... Botei teste, Felipe. Nome igual a Felipe. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar erro novamente. Por quê? Aqui ele considera que eu estou encerrando a minha declaração. Então eu tenho que sempre cuidar quando for botar o where ou qualquer coisa depois ali do from, que ele já coloca por padrão esse ponto e vírgula. Então tem que tirar aqui e colocar aqui. Agora deu certo. Se eu quiser colocar na última declaração aqui também, igual ele vai dar certo. Bom, o que o where faz? Então o where ele apresenta uma condicional. Então ele está me dizendo assim, ó, vai lá e busca o nome, o CPF, o RG, o e-mail e a data de nascimento na tabela cliente somente dos registros onde o nome, né, o atributo nome, tem um valor igual a Felipe. Então vejam só, ele trouxe somente a linha que tinha o nome igual a Felipe. Então a gente pode fazer essas condicionais para que a gente traga os dados de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo em outra tabela. Eu vim aqui na tabela carro.
Query Tool, vou dar um select aqui, asterisco, from public.carro, where, vamos ver ali uma coluna, vamos chamar aqui, vamos ver todos os dados, o que a gente pode fazer de where aqui, where o modelo igual a Focus, por exemplo. Então eu quero trazer somente os carros onde o modelo é igual a Focus. Where modelo igual a Focus. Executei. Então, vejam só, ele tem 3 registros aqui, Uno, Celta, Focus. Falei para minha query que eu quero trazer todos os atributos, asterisco, com todos os registros, mas que obedeçam a condicional de que o modelo, então tá aqui, ó, modelo, seja igual a Focus. Se eu tivesse outros modelos igual a Focus, ele também iria trazer, né? Então, eu ia trazer mais de um registro se eu tivesse mais carros do modelo Focus. Como eu só tenho um, ele trouxe um. E a partir disso, a gente começa a ter várias e várias possibilidades de trabalhar, nas quais algumas a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, nesta aula foi para mostrar, né, o funcionamento do where e também, né, de como a gente pode manipular ele de forma bem inicial assim.